do OBS pra a vinheta. O microfone dele tá. Não, mas ele tá desligado, tá desligado. Tá ligado.
Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, muito feliz por poder revisar com vocês aqui um pouquinho de direito penal para o concurso do TJ São Paulo. Eu desejo que todos sejam muito bem-vindos, chamem os coleguinhas, tá? Para a gente começar nossa revisão aqui topástica, Power Ninja super potente, gabaritando para o TJ São Paulo, tá? Eu tô acompanhando aqui vocês pelo chat, tá? Um olho no gato, outro no peixe. Tô acompanhando para poder responder com vocês, né? E eu quero saber de onde vocês falam, tá? Eu sei que eu tenho alunos do Brasil inteiro, tá? É uma imensa satisfação. Eu sou a professora Séries Rabelo, tá? Sejam muito bem-vindos, Gabriel, Valterni. Isso, de onde vocês falam? Eu quero saber de onde vocês falam. Eu falo de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Eu quero que vocês, quando estiverem no TJ, futuros servidores efetivos do Tribunal de Justiça de São Paulo, venham passear aqui na minha terra, linda, maravilhosa, quente, com praias belíssimas, tá? Vocês vão amar. Quando receber aqueles contra-cheques, 13º, contra-cheque enorme lá, maravilhoso, venham gastar dinheiro aqui na Paraíba, ok? Vocês vão adorar as praias, vocês vão adorar o sol, vocês vão adorar tudo aqui, tá? Aqui é uma terra maravilhosa e eu quero saber de que canto maravilhoso do país você me assiste. Então vamos lá? Quero saber de onde você está falando, quer dizer, de onde você está me ouvindo, ok? Então, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Satisfação imensa, tá? Começamos agora, eu quero agradecer aos monitores do AlphaCom, tá? Por sempre serem tão atenciosos, ok? E aí, vamos lá com Tia Séries, vamos gabaritar para o TJ São Paulo, vamos começar com o direito penal. Se você não estudou, eu garanto que você vai sair daqui com uma imagem bem diferente de direito penal, se você nunca estudou. E se você já estudou, já vem se preparando, você vai dizer: poxa, tô firme e forte nos estudos, vai dar tudo certo, eu vou gabaritar com a Tia Séries, porque a tia tá on e eu estou com Tia Séries, ok? Eu tô com meu celular aqui que eu tô olhando, tá? Pra ver a interação de vocês. Eu tô vendo aqui Guarulhos, São Paulo, Minas, eu tô vendo BH, João Pessoa. Um beijo pra Matheus. Matheus, beijo da Tia Séries pra você, tá? Thomas, obrigada. Thomas tá dizendo que eu sou bonita, né? Olha, a gente vem dar aula, né? E ainda sai com um elogio maravilhoso. Eu tô aqui, Sobral, conheço. Bahia, Itaberaba, não conheço, tá? Bahia eu conheço Juazeiro, eu conheço Salvador, tá? Eu conheço algumas cidades da Bahia, tá? Rio Grande do Norte. Tudo perfeito, sua imagem, ok? Hélio Garcia, cheiro para vocês que estão me assistindo. Dá tempo a chamar os amigos e aí arrocha aí no like, tá? Aperta bem muito, like, tá? Bem muito like pra Tia Séries. Chique Bahia, olha aí, mais baiana aqui, baiano on com a Tia Séries. Então aperta o like, deixa o seu like, porque se vocês não sabem, tá? Eu tenho observado que aluno que dá o like na aula do professor ao vivo, ele tem grandes chances de aprovação. Tá? Eu tenho observado isso, vou fazer até um estudo estatístico pormenorizado, porque eu tenho observado, quanto mais like, mais chance de aprovação, tá? Eu sempre digo, ok? Meu Deus do céu, Cássio está dizendo que é apaixonado por mim. Obrigada, Cássio, obrigada. Também eu faço o possível e o impossível para que vocês saiam conhecedores das disciplinas, ok? Miracema, Tocantins, não conheço Tocantins, né? Mas tenho vontade de conhecer também, eu tenho vontade de conhecer o Pará, tá? Então, assim, eu tenho que poder viajar, né, gente? Eu só faço dar aula, trabalhar, tenho que viajar um pouquinho também. Acabando essa pandemia, vai ser pé no mundo, com certeza. Olha aí, Rondonópolis, Mato Grosso. Olha que maravilha. Muito obrigada pela audiência de vocês, tá? Me coloco à disposição. Meu Instagram é @profa.seriesrabelo, tá? @profa.seriesrabelo. E aí vocês podem seguir lá, tá? No Instagram. Eu sempre coloco dicas, eu sempre coloco súmulas, jurisprudências, entendimentos de direito constitucional, processual penal, direito penal, ok? Então, assim, é sempre uma interação muito gostosa nas redes sociais, porque principalmente nesse tipo de aula remota, né, é como nós temos de ter contato com vocês. Por isso que eu sempre pergunto de onde vocês falam, de que recanto desse Brasil imenso e abençoado vocês estão falando, ok? Na verdade, quem fala muito sou eu.
não é verdade? O material tá aí para vocês à disposição. Eu fiz um slide lindo para vocês, todo cheio de detalhes, colorido, tá? Para que vocês possam interagir comigo e resolver questões. Então, o que eu fiz hoje? Teoria e questões, para que vocês saiam sabedores e conhecedores da disciplina. Tudo bem? Tranquilo? Olha aí. Obrigada. Vamos lá, Rondonópolis, Campinas, São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Os likes, cadê os likes no chat? Eu vou começar quando tiver muito like aí no chat. Aperta aí, arrocha os likes. Eu quero muitos likes aqui, tá? Peguem os materiais, Campinas, São Paulo. Peguem, olha, Belém do Pará. Eu quero que vocês peguem os materiais para a gente começar. Tudo bem? Tranquilo? Então, esqueçam agora as redes sociais, tá? Esqueçam o mundo aí ao redor de vocês, tá? Esqueçam namoradas, ficantes, peguetes, etc, tá? Se concentra aqui na Tia Séries, que vai dar tudo certo, sempre dá tudo certo. Vou preparar aqui o material de resolução de questões para vocês, e a gente vai começar agora teoria e questões. Tudo bem? Tranquilo? Então, separei um material top das galáxias para vocês, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vai dar tudo certo, ok? Então vamos lá, vamos começar. O Instagram é manda um beijo para Ramon. Ramon, beijo para você, Ramon. Cássio, beijo. Caio, vamos lá. Família Toys, Belém do Pará. Olha que maravilha. Brasil todo aqui presente, tá? Vamos lá? Vamos começar a nossa revisão de direito penal. Pois é. Vamos lá, professora, a gente vai estudar o que, basicamente, direito penal? Eu não sei nada de direito penal, eu nunca estudei direito penal. Fique tranquilo que direito penal é muito fácil. Eu sempre digo, direito é fácil. Agora, português, raciocínio lógico, eu acho difícil, né? Enfim, eu acho direito muito fácil. Então, o que a gente vai ver hoje, professora? A gente vai ver o direito penal. O que o direito penal estuda? Vamos lá, vamos entender o que é o direito penal. Quem já estudou, revise. Quem nunca estudou, preste atenção. Ok? Peço a proteção de Deus para que dê tudo certo no nosso encontro hoje, tá? Eu sei que o Estado é laico, leigo, não confessional, não temos religião oficial, mas eu peço a invocação de Deus para mim e para você, para que tudo dê certo no nosso encontro. Combinado? Pois vamos lá. Direito penal, professora. O direito penal é um ramo do direito público, certo? Que estuda e regula o poder punitivo do Estado. Veja só, quando há o cometimento de infração penal, certo? Surge para o Estado o poder de punir, o direito de punir. Só que o Estado não pode punir de todo jeito, de qualquer forma. A torto é direito, como a gente fala. Então, o direito penal, ele vai estudar o poder, o limite punitivo do Estado. O direito penal vai trazer quais as sanções para o cometimento de determinados crimes, certo? Delitos, infrações penais. Tudo bem? Então, algumas condutas praticadas pelo homem no convívio social, essas condutas, elas merecem reprovação social. Essas condutas merecem responsabilização. Essas condutas, elas têm reprovação. Então, por ser condutas que violam a boa convivência, precisam receber punição. Entendam que, graças a Deus, acabou a época da vingança privada. Se lembram da lei de Talião, olho por olho, dente por dente? Aquela época da vingança privada acabou, graças a Deus, porque nós exercíamos a autotutela. Então, se você me roubou, eu vou cortar a sua mão, ok? Então, era assim. Se você me esfaqueou, eu vou dar a mesma quantidade de facadas em você. Então, cada uma fazia justiça pelas próprias mãos, tá? Já imaginou se cada um pudesse punir o outro da forma que lhe bem conviesse? E viveríamos um caos. Não que a gente esteja vivendo, né? Mas seria muito pior. Então, o direito penal vai estabelecer as sanções, tá? Para aqueles que cometem infrações penais. Tudo bem? Lembrando que infração penal é um gênero, ok? Do qual eu tenho as espécies, os crimes e as contravenções. Tudo bem? O Código Penal, galera, que se você não estudou o Código Penal, o esqueleto dele é da década de 40, ok? Então, muito antigo. Lógico que nós já passamos por grandes modificações, tá? Tivemos uma reforma muito grande em 84, mas tanto o Código Penal como o Código de Processo Penal, eles são datados da década de 40. Por isso que passaram por tanta roupagem.
Tudo bem? Tranquilo? Então, veja só, o direito penal, certo? Assim como todos os demais ramos do direito, também deve obediência à Constituição Federal. Sim, o Código Penal nada mais é que um decreto-lei da década de 40. O Código Penal é um decreto-lei. Então, como qualquer norma infraconstitucional, também deve obediência irrestrita à nossa Carta Política de 88. Tudo bem? Vejam só que é bem tranquilo. O edital passado do concurso do TJ cobrou sim, alguns crimes, a gente vai ver da parte especial, tá? O Código Penal é dividido em duas partes. Eu tenho a parte geral, que vai do artigo 1º ao 120, e eu tenho a parte especial, que é do 121 e diante. 121 que todo mundo já ouviu falar, que é o delito de homicídio, matar alguém. Ok? Tranquilo? Então, vocês vão ver que é bem sossegado o assunto. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês, tá? Os artigos que foram cobrados, né, no edital passado, tá? Mas eu quero que vocês sejam sabedores, não apenas decoradores de artigo. Por isso que eu vou fazer uma breve explanação a respeito dos princípios que envolvem o direito penal. Mas por quê, professora? Porque você sabendo quais os princípios envolvem o direito penal, até na prova da parte específica, você tem maiores chances de acertar. Tranquilo? Tudo bem? Pega seu material. Deixa eu ver como é que tá meu chat aqui. Deixa eu ver. Tudo tranquilo? Um beijo para José Zúnio, Guilherme Moura, Belém do Pará. Olha aí, Bianca de Recife. Que bom, sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu quero que vocês chamem os coleguinhas, que vocês chamem os amiguinhos, para a gente poder dar continuidade aqui. Tranquilo? Tudo bem? Então, vejam só. O direito penal, tá? A partir dele, nós podemos... O direito penal, eu quero que vocês entendam que o direito penal protege os bens jurídicos de maior relevância que nós temos. Vida, liberdade, integridade física. O direito penal, ele resolve, ele entra em cena quando os demais ramos do direito falharam. Por isso que ele aplica sanções que geralmente atingem a liberdade de locomoção. Ok? Tranquilo? Alguém foi preso? Deixa eu ver. Deixa eu te perguntar aqui. Quem já foi preso? Responda aí no chat. Alguém já foi preso? Alguém já colocou algemas? Vamos ver. Sem ser 50 tons de cinza. Sem ser as algemas dos 50 tons de cinza. Alguém já usou algemas? Vamos lá. Vamos lá. Alguém já usou algemas? Responda aí para tias sérias no chat. Ok? Sem ser os 50 tons de cinza. Então, veja só. O direito penal, ele vem, certo? Para regulamentar o poder punitivo do Estado, tá? Respeitando a Constituição Federal. Lembrando que o primeiro Código Penal que nós tivemos foi o Código Penal do Império, tá? De 1830. E esse Código Penal trazia algumas penas que hoje não existem mais, como trabalhos forçados, banimento do território nacional, deslocamento, certo? Então, são algumas penas que nós não temos hoje, como, por exemplo, um enforcamento. Tranquilo? Então, o direito penal, ele vem se tornando cada vez mais humanizado. Tudo bem? Tranquilo? Então, professor, o que eu devo saber? Você deve saber que o jus puniendi, o direito de punir, pertence ao Estado. O Estado é quem vai aplicar a pena caso haja o cometimento efetivo da infração penal. Tranquilo? Tudo bem? Deixa eu ler o chat aqui se está tudo tranquilo. Olá, vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Uma honra imensa ter vocês aqui. Eu vou abrir aqui o chat aqui no meu celular. Ok? Tranquilo? Vamos lá? Eu quero que vocês gabaritem direito penal para o concurso, tá? Eu quero que vocês arrochem aí o like. Tranquilo? Então vamos lá? Material em mãos, certo? Vamos lá? Preparei um material top de linha para você e vamos começar o nosso estudo, tranquilo? Então vem cá, na tela para você. Vamos lá, estudo do direito penal, revisão aqui para o TJ São Paulo. Preste atenção, meus amores. Bom, apesar do edital passado não ter trazido expressamente esses princípios, mas eu vou falar en passant para vocês aqui, de passagem, para vocês entenderem alguns nortes dos princípios que envolvem o direito penal. Princípio da subsidiariedade. O direito penal só atuará quando as outras áreas do direito, como o direito administrativo, o direito constitucional, o direito civil, forem insuficientes. Porque o direito penal ele é mais gravoso. O direito penal ele vai mexer diretamente com a liberdade do indivíduo. Enquanto o direito civil, tá?
ele vai mexer geralmente no bolso, indenizações, reparações por danos morais, materiais. O direito penal ele vai mexer na liberdade de locomoção. Por isso que ele só entra em cena quando os outros ramos do direito já falharam. Por isso que eu digo que o direito penal é a chamada última ratio. Escreva assim com T mesmo, tá? Última tentativa. Quando todo mundo falha, tá? Eu chamo o direito penal. Vem, olha, todo mundo falhou, tá? É tua vez de resolver esse negócio, botar ordem aqui. Tá ok? Tá bom? Já fui detido e algemado. Jefferson, que conversa é essa, Jefferson? Pela misericórdia divina. Oxe, pelo amor de Deus. Gente, eu estou falando de João Pessoa, Paraíba, então eu peço que vocês, tá? Se acostumem com o sotaque, ok? Mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Princípio da irretroatividade. Veda a incriminação de conduta que não ofende nenhum bem jurídico. Ou seja, a pessoa não pode ser punida porque causa um mal a si mesmo. Peraí, professora, eu não entendi. Vou explicar a você. Em geral, certo? O direito penal, as leis brasileiras, elas não retroagem. Quando uma lei é publicada, ela entra em vigor daqui para frente. Imagine uma lei que entra em vigor hoje e diz: todo mundo que estiver assistindo a aula, certo? Remota, de chinelo descalço, está cometendo crime, está cometendo infração penal. Já imaginou? Será que essa lei pode ser aplicada a você lá para trás? Não pode, né, galera? Não tem condições. Então, as leis, elas funcionam com efeito ex nunc, daqui para frente. Elas não retroagem. A regra no direito brasileiro é que as leis produzem efeitos de agora para frente. Sempre é assim, professora? Pois é, preste atenção. No direito, a palavra sempre, nunca, jamais devemos evitar. Porque temos muitas exceções. Então, o direito penal é um exemplo. A lei penal, professora, ela pode retroagir, ela pode voltar no tempo para produzir efeitos benéficos. Será que ela retroage? Sim. A lei penal mais benéfica retroage em benefício do réu. Quer ver um exemplo? Deixa eu ver quem está online aqui. Marlon está dizendo, Marlon, pronto, tem um aqui de Belo Jardim e tem o Marlon. Marlon, digamos que Marlon, é meramente didático, viu, Marlon? É só um exemplo para ilustrar a aula. Então, digamos que Marlon, certo, esteja preso por adultério. Marlon foi preso por adultério em 2004. Marlon estava respondendo um processo por adultério. Aí acontece que chegou uma lei que disse que adultério não era mais crime, como de fato aconteceu. E aí, o que é que acontece? Essa lei vai se aplicar a Marlon lá no 2004, se a lei é de 2005? Vai. Por quê? Porque a lei penal mais benéfica, ela pode retroagir para beneficiar o réu. E, de fato, adultério deixou de ser crime. Tudo bem? Então, a regra é que as leis sejam irretroativas. Tudo bem? Ok? E o direito penal só age, certo? Quando há alteridade. Quando eu atinjo um bem jurídico alheio. Por isso que o suicídio não é punido. Tentativa de suicídio, eu vou responder pelo quê? Eu por nada. Se eu quiser tentar me matar, não vou responder por nada. Agora, aquele que instigou, aquele que forneceu auxílio material, aquele que induziu, aquele sim pode ser responsabilizado. Tudo bem? Tranquilo? Ok, boa tarde, Gabriel, ele será solto. Exatamente, Gabriel, ele será solto. Tranquilo, Belo Jardim, Tocantins. O direito brasileiro, como Gabriel falou aí, e é bom que vocês saibam, ele sempre orbita em favor do réu. Então, nós teremos princípios, por exemplo, indúbio pro réu, favor rei. Por isso que eu digo que é importante vocês conhecerem os princípios para ajudar mais na frente. Tranquilo? Pelo que eu tenho visto de editais de TJ, e eu fui aprovada em vários concursos do TJ, eu nem falei para vocês, eu vou falar agora, eu fui aprovada por TJ Bahia, TJ Alagoas, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, tá? Atualmente eu sou concursada da Assembleia Legislativa da Paraíba, hoje eu pertenço ao Poder Legislativo, sou concursada, fui o 10º lugar do concurso. Fui nomeada para Bahia, não fui para Bahia, tá?
estado maravilhoso, resolvi ficar aqui na minha Paraíba, ok? Fui nomeada também para outros concursos, acabei ficando por aqui, onde eu sou concursada, né? Eu sou pós-graduada, meu mestrado é em Direitos e Negócios Internacionais, sou doutoranda em Ciências da Educação, certo? Tenho pós-graduação em Processo Civil, sou pós-graduanda em Direito Militar e, se Deus quiser, ano que vem eu termino meu doutorado em Ciências da Educação. Tranquilo? Então, assim, mais de 10 anos de sala de aula, tá? Uma carreira já tô ficando cansada, né? Já tô cansada, mas tô aqui para ajudar vocês. Combinado? Tranquilo? Então, seja bem-vindo, Emílio. Tudo bom? Ok. Ai, que maravilha. Que bom, que bom. Vamos lá. Gente, atenção na aula, atenção no material. Esquece o meu cabelo. Rapaz, eu fui dar uma aula para Santa Catarina, o pessoal só sabia do meu cabelo. Não pode não, meu cabelo não vai cair na prova, vai cair isso aqui que eu vou colocar para vocês agora na tela. Então esquece o cabelo da tia Séries, vem cá comigo, olha aqui o princípio da anterioridade ou da reserva legal ou legalidade. São diferentes. A Constituição Federal me diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, limitar o poder do Estado para que o Estado possa punir, precisa ser criada, certo? A partir de leis. Então, os crimes só poderão ser criados por leis. Eu não posso criar crimes por decretos, certo? Não posso criar crimes por costumes, tá certo? Então, só através de lei penal. Eu tenho uns princípios aqui interessantes também, que é o princípio da intranscendência da pena, que é um, e a pessoalidade é outro. A Constituição Federal me traz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação da perda dos bens ser estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. E isso é muito interessante porque quem vai responder criminalmente, quem vai responder pelo processo, certo? Quem vai responder perante a justiça é a pessoa que cometeu o crime. É a pessoa que cometeu o crime. Então, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Preste atenção. Não sei se vocês se lembram das aulas de história, mas, por exemplo, em Roma, tá? O devedor, a pessoa que estivesse devendo dinheiro, por exemplo, podia ter o corpo fatiado, recortado, em tantos quantos fossem os credores. Por exemplo, eu estou devendo dinheiro a 5 agiotas na época de Roma. Então, meu corpo pode ser fatiado em 5 pedaços e eu ainda posso ser escrava, ok? Tá? Então, poderia ser, inclusive, ter o corpo todo decapitado, repartido. Isso, por exemplo, em Roma. Mas nós sabemos, e inclusive minha família ser feita de escrava, tá? Só que hoje, pela intranscendência da pena, a pena não passa da pessoa do condenado. Então, deixa eu ver aqui, por exemplo, tá? Deixa eu ver uma pessoa que chegou aqui, Bianca, João Henrique. João Henrique, você vai prestar atenção na aula. João Henrique, presta atenção. João Henrique que chegou agora, tá? Então, digamos que João Henrique, tá? Cometa um crime. João Henrique cometeu um crime, certo? Ficou comprovado que foi ele que cometeu o crime. E a mãe de João Henrique, ou o pai, ou a namorada, ou a esposa, né? Chega lá e diz, olha, eu quero cumprir a pena no lugar dele. Eu quero cumprir a pena no lugar de João Henrique. Aí o juiz vai dizer, minha senhora, madame, preste atenção, olha, João Henrique cometeu o crime. Além da confissão dele, que a confissão não é a rainha das provas, eu tenho aqui, ó, um monte de prova, um monte de prova, como a gente fala aqui, que foi ele que cometeu o delito. Não tem como ser diferente. Quem tem que cumprir a pena é ele. Mas eu quero ir cumprir a pena no lugar dele. Não, não vai. Pela intranscendência da pena, quem cumpre a pena é apenas a pessoa que cometeu a infração. Então não adianta ser mãe, avó, pai, não vai cumprir a pena no lugar do outro. Tudo bem? Tranquilo? Inclusive eu peguei uma ação uma vez muito interessante em que o pai, ele assumiu no processo todo a culpa pelo roubo de uma moto, né? Mas aí as provas demonstraram, apesar da confissão do pai, que não poderia ter sido o pai que cometeu aquela infração. E o pai o tempo todo assumindo a culpa para que o filho não fosse preso. Pai e mãe é fogo, né? Faz um negócio desse. Então, veja só, apesar do pai confessar, apesar... Por isso que a confissão não pode ser a rainha das provas. Por quê? Porque eu posso, inclusive, confessar mediante tortura, eu posso confessar para ocultar a identidade do verdadeiro autor. Enfim, quem cumpre a pena, quem vai ser processado, é quem cometeu a infração penal.
Tranquilo? Então vejam só que é muito simples. Tudo bom? Alô, Dourados, Mato Grosso do Sul, sejam bem-vindos. Natal, Rio Grande do Norte, conheço demais Natal, muito. Natal é uma cidade maravilhosa. Ok, chega agora Taubaté. Show, Bianca, vamos lá. Seguindo, tranquilo, tudo certo? Vem comigo. Eu trouxe alguns princípios que caem bastante em prova. Por exemplo, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Segundo a nossa Constituição, a regra é que as leis são irretroativas, ou seja, produzem efeitos daqui para frente. Ou seja, os efeitos são ex nunc, daqui em diante. Tudo bem? Então, essa é a regra. E a própria Constituição diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a lei penal não volta no tempo, salvo para beneficiar. Tranquilo? Bom, de acordo com o meu Código Penal, o tempo do crime, preste atenção no artigo 4º, considera-se praticado crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. Então, o que vale, certo, para o tempo do crime é a teoria da atividade. Então, como assim? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento da infração penal. Tranquilo? Bom, como eu falei para vocês agora há pouco, eu falei para vocês do delito de adultério. Adultério deixou de ser crime porque houve a abolício. Então, você já viu que a expressão em latim, o T eu leio com som de C, abolício criminis, ou abolição do crime. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Uma nova lei que descriminaliza o delito passa a se tornar lícito com a nova lei, ok? Então, muito importante a abolício criminis. Estou passando aqui para o mais importante para vocês. Por exemplo, a pena cumprida no estrangeiro. Digamos aqui, um exemplo aqui, que Guilherme Moura que está me ouvindo aqui, certo? Digamos, meramente didático, tá? Então, presta atenção. O que é a pena cumprida no estrangeiro? Será que eu fui cometer um crime no estrangeiro, certo? Será que eu vou ter que cumprir no Brasil ainda alguma coisa? Como é que funciona? A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Então, digamos que eu cometi lá latrocínio no estrangeiro. Então, o que acontece? Cometi a pena cumprida no estrangeiro, atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando forem diversas, ou computada nela quando idênticas. Dependendo da pena, o crime cometido no estrangeiro poderá ter a pena reduzida no Brasil. Tranquilo? Então, a pena cumprida no estrangeiro diminui a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Tranquilo? Eu estou preparando para vocês aqui, tá? Eu estou preparando para vocês aqui o que é de mais importante para a prova de vocês. Tranquilo? Então, estou preparando para vocês aqui o que é mais cobrado. Tranquilo? Então, com esse embasamento teórico que nós fizemos aqui, você acredita que já tem condições de resolver algumas questões? Você vai ver. Professora, a gente fez uma breve introdução. Pois é, fizemos uma breve introdução, mas com essa breve introdução, você já consegue resolver muitas questões aqui. Então, para a gente fechar essa parte inicial, tá? Essa parte inicial que eu acredito que agora vai ser cobrada, tá? Do TJ São Paulo. Você entende que o direito penal é um ramo do direito público, certo? Que vai estudar o poder punitivo do Estado. Tudo bem? O Estado tem o jus puniendi, que é o direito de punir. Só que o Estado não pode punir de qualquer jeito. E não existe mais a questão da autotutela, tá? Da vingança pelas próprias mãos, tá? Então, o que acontece? Um órgão público vai investigar, vai processar e vai aplicar a pena imposta, caso haja comprovação da prática da infração penal. Tudo bem? Então, o direito penal estuda isso, tá? Estuda, certo? A questão punitiva do Estado impondo limites. O direito penal não está mais na sua fase vingativa, tá? Está na sua fase humanizada. Isso para fins de prova.
Por isso que a própria Constituição Federal de 88 trouxe penas que são proibidas no Brasil. Pena de banimento. O que é o banimento? Já houve no Brasil banimento. Banimento é eu pegar a pessoa que foi condenada e mandar lá para uma ilha no fim do mundo, certo? Então pega essa pessoa, manda ela cumprir pena lá na Baixa da Égua, como a gente fala aqui, ok? Então coloca para cumprir pena lá em Alcatraz, um exemplo. Então banimento é proibida. Penas cruéis também são proibidas. Trabalhos forçados. Professor, o trabalho forçado o que é? O trabalho forçado, não sei se você assistiu o desenho do Pica-Pau. Já assistiu o desenho do Pica-Pau? Pronto. Você assistindo o desenho do Pica-Pau, você vai se lembrar o Pica-Pau com aquela bola de ferro arrastando, tá? Ali é trabalhos forçados. Os campos de concentração, exemplo de trabalhos forçados. Porque o trabalho do preso é obrigatório, porque dignifica e ressocializa. O trabalho forçado é aquele que viola a integridade, a dignidade da pessoa humana, leva à exaustão física e mental, é uma tortura diária. Esse trabalho aí, certos trabalhos forçados, esses são proibidos. A pena de morte é uma pena proibida no Brasil. A regra é essa. Agora, excepcionalmente permitida em casos de guerra declarada. Tudo bem? Deixa eu olhar meu chat, como é que estão aqui. Marlon, que maravilha, que legal. Pronto, que bom que vocês estão gostando. Paraíba do Sul, Goiás. Olha aqui, Osasco, que maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho muita gente de todo o Brasil agora. Tenho gente do Brasil inteiro, tenho gente do Nordeste, tenho gente aqui. Exatamente, Guilherme. Então, eu sempre pergunto aos meus alunos, a pena de morte é uma pena proibida ou permitida? E aí, respondo no chat, a pena de morte no Brasil é uma pena proibida ou permitida? Vamos lá, eu tô olhando aqui pro chat, eu tô olhando para minha câmera aqui, tô olhando aqui. E aí, Denilson, bem-vindo, Madalena, olha aí, Urandi, Bahia. Eu quero saber se a pena de morte é uma pena proibida ou permitida no Brasil. Responda aí no chat. Salve, Sergipe! Seja muito bem. Conheço instância em Sergipe, viu? E aí, é uma pena proibida. Professora, mas olha, pode haver... Eu perguntei se a pena de morte era proibida ou permitida. Se você, tá, abrir sua Constituição Federal, vai dizer o seguinte, não haverá penas de morte salvo. Então, a pena de morte é uma pena proibida por regra, excepcionalmente permitida em caso de guerra declarada pelo Brasil a país estrangeiro, pelo presidente da República, autorizado pelo Congresso Nacional. Então, pelo amor das 10 chagas de Mané Valentim, a pena de morte é uma pena proibida como regra, excepcionalmente permitida. Tranquilo? Ok? Barreiros, Pernambuco. Tudo bem? Tranquilo? Essa aula é para toda a vida. Quem foi que me perguntou aqui? Felipe. Essa aula, Felipe, é para a vida toda, para qualquer cargo que você for. Porque pode ter certeza que direito penal, o direito constitucional penal, que é o que eu estou passando para vocês, percebam que a todo momento eu pego o direito penal e faço um link com a Constituição. Por quê? Porque hoje o direito penal é assim, o direito do trabalho é assim. Nós estudamos os ramos do direito, certo? Coadunados com o estudo da Constituição Federal. Tranquilo? Tudo certo? Então, eu quero que vocês guardem isso. Falar sobre a guerra do Iraque. A guerra do Iraque é quando eu for ministrar geopolítica. Tranquilo? Ok? Florianópolis. Sejam muito bem-vindos, Florianópolis, tá? Vamos lá? Ok? Então, preste atenção. As penas, certo? O Código Penal traz os crimes, que são as condutas vedadas, e as penas cabíveis. Tudo bem? Mas se eu perguntar a vocês, por exemplo, ou será que eu só tenho penas e só tenho crimes no Código Penal? Será que eu só tenho crimes no Código Penal? Não. O Código Penal traz crimes, mas a legislação extravagante também traz crimes e as penas. Exemplo, lei de tortura, tráfico, lei de terrorismo, certo? Lei dos crimes hediondos, Maria da Penha. Todas são legislações extravagantes, tá? Que trazem a previsão de condutas criminosas, condutas reprováveis e as respectivas sanções. Tudo bem? Então, não é apenas no Código Penal que eu vou ter crime, não. Eu vou ter crime, certo? Na legislação extravagante esparsa completa. Tranquilo? Professora,
E onde é que estão as contravenções penais? As contravenções penais estão no Decreto-Lei 3688 de 41. Por exemplo, contravenção de jogo de azar, jogar no bicho, tá? Jogar no bicho. Quando eu era pequeno, meu pai me pedia para jogar no bicho, comprar cerveja, comprar cigarro, tá? Na época que o ECA não era aplicado, entendeu? Eu pequena, eu comprava cerveja, jogava no bicho, fazia aposta, trazia cigarro para casa, eu ia fazer outra coisa errada. Bom, enfim, mas hoje, graças a Deus, temos o ECA. Tranquilo? Tudo certo? Vamos lá, sejam bem-vindos. Volta Redonda! Vamos lá? Coloca aí o like, arrocha aí o like. Pá, 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 pá. Vamos lá? O slide na tela para vocês. Vamos lá. Vou começar os crimes em espécie. Como eu falei para vocês, tá? Do artigo 120 em diante, nós temos a parte especial do Código. Falei para vocês que do artigo 120 em diante, nós temos a parte especial. E eu estou aqui, ó, já no artigo 293, tá? Que foi cobrado expressamente no edital passado. Isso aqui caiu no edital passado. E eu tenho aqui dos crimes contra a fé pública, da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Então, vem cá comigo. Falsificação de papéis públicos. É um crime previsto no artigo 293 do Código Penal que diz falsificar, fabricando ou alterando selo destinado a controle tributário, papel de crédito público, vale postal, cautela de penhor, talão, recibo, guia, alvará, bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte, ok? Do estado ou do município. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Professora, qual é a diferença da reclusão para a detenção? Bom, você abrir no Código Penal, vai ter lá pena, reclusão de tanto, detenção de tantos anos. Gente, a reclusão é mais gravosa que a detenção. Porque quando há pena de reclusão, eu posso começar a cumprir minha pena no regime fechado, tá? No semiaberto ou ainda no aberto. Quando existe a pena prevista o regime de detenção, eu posso começar no semiaberto ou no aberto. Então veja só que aqui diz que você pode ficar logo no fechadão. Tranquilo? Tudo bem? Bom, esse delito aqui caiu na última prova, então preste atenção, vem aqui comigo, preste atenção. Petrechos de falsificação. Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Do artigo 295 me diz: se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena em 1/6. Aumenta-se a pena da 6ª parte. Quais são os papéis do artigo anterior? Olha aqui os papéis: vale postal, caderneta de depósito da Caixa Econômica, alvará, bilhete, passe de transporte, pode ser também papel de crédito, vale postal, tudo bem? Selo destinado a controle tributário, tudo isso aqui, papel de crédito que não seja moeda de curso legal, tudo isso aqui, certo? Está nos petrechos de falsificação. Crime muito comum é o de falsidade ideológica, que vocês ouvem direto, tá? O que é a falsidade ideológica? Omitir em documento público ou particular declaração que devia nele constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa do que devia estar escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigações ou alterar a verdade sobre fato relevante. Reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público. E reclusão de 1 a 3 anos, certo? Se o documento é particular.
Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo do seu cargo, a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena em 1/6. Tranquilo? Atestado médico falso. Dá ao médico, no exercício da sua função, atestado falso. Detenção de 1 mês a 1 ano. Se ainda o crime é cometido com a finalidade de lucro, certo? Aplica-se também multa. Então, vejam só. Professora, por que eu estou estudando isso? Porque você vai ser servidor público. Você vai ser servidor público e você percebe que todas as condutas aqui, quando praticadas por servidor público, tem um aumento da pena na 6ª parte, como regra. Então, você que vai trabalhar com papel no fórum, hoje papel que eu digo, né, os documentos são eletrônicos, mas você vai trabalhar por exemplo, com processo, vai trabalhar, certo, dentro de cartórios, de fóruns. Você tem que conhecer as condutas, né, para com certeza evitar a prática dessas condutas e até alertar os colegas. Tenho certeza que você não vai cometer, mas isso aqui é muito importante que o funcionário público tenha conhecimento de condutas que podem vir a ser praticadas por ele. Percebam que falsidade de atestado médico é um crime, lógico, que só pode ser praticado pelo médico. Tranquilo? Ok? Como é que tá o chat aí? Tranquilo? Bianca é o juiz que vai determinar, certo? O juiz vai dizer, quando ele sentenciar, ele vai dizer assim, condena a 4 anos de reclusão, podendo iniciar em regime semiaberto. Tranquilo. Não foi reclusão? Então, eu poderia começar no fechado, no semiaberto ou aberto. Condena a 6 anos, podendo começar no semiaberto. Tranquilo. É o juiz que vai dizer. Quando você abre o Código Penal, abra lá, por exemplo, o artigo 121, matar alguém. Então, vai ter a reclusão de 6 a 20, no homicídio simples. Então, reclusão, eu posso começar no fechado, no semiaberto ou no aberto. É o juiz que vai decidir e não é o código. Por quê? Porque o juiz, para sentenciar, ele vai observar se você se é ré primário, se tem antecedentes, se tem bons antecedentes, residência fixa, trabalho certo, se você mostrou arrependimento, tá? Se o seu ânimo na hora do cometimento do crime, tudo isso vai ser analisado. Tranquilo? Ok? Então, é o juiz que vai decidir. Se tiver tudo tranquilo, dá um like aí no chat, que eu estou acompanhando vocês, ok? Agradeço a participação de cada um. Dá o like aí, deixa o comentário para Tia Séries. Coloca o meu Instagram à disposição de vocês, @profa.seriesrabelo. Tranquilo? Tudo certo? Vamos continuar, que temos muito trabalho pela frente aqui, muitas questões para resolvermos. Vamos lá! Olha que interessante aqui, eu separei uns crimes que nós temos aqui que vão aparecer na sua prova. Por exemplo, esse aqui, dos crimes contra a administração pública, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Concussão. Gente, esse crime aqui, ele caiu na minha prova da OAB, eu nunca me lembro, eu já estava exausta. Foi a última questão da parte de direito penal. Caiu perguntando sobre esse crime, concussão. Preste atenção. Artigo 316, exigir, para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, em razão dela, vantagem de vida. Veja só que o verbo aqui é exigir. Eu não solicito, tá? Cuidado que a corrupção é diferente. Na corrupção eu solicito, na concussão eu exijo. Portanto, a reclusão é de 2 a 12 anos e multa. Tudo bem, tranquilo. Então, esse aqui pode apostar para a sua prova. Tranquilo? Muito importante, cai com frequência, excesso de exação. Preste atenção. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, veja que a exigência, aparece o verbo exigir aqui, mas ele exige tributo ou contribuição que sabe ou deveria saber que é indevida. Ou, quando devido, emprega cobrança vexatória ou meio gravoso que a lei não autoriza. Quer ver o exemplo? Digamos que eu seja fiscal da prefeitura e coloco uma faixa lá. Estabelecimento fechado por não cumprir as regras sanitárias, certo? E está devendo, não tem alvará para funcionamento, tá? E está devendo impostos, está devendo tributos de tantos mil. Veja só, isso aí é extremamente vexatório. Então, quando ele exige tributo,
contribuição sindical, que é indevida, ou que seja devida, mas ele faz uma cobrança vexatória, passa no microfone, passando assim o carro de som, cobrando tributo, seu Zezinho da padaria está devendo tributo, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, a pena é de 2 a 12 anos e multa. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Também muito comum, cai bastante em prova a condescendência criminosa. O que é ser condescendente? Condescendente é ser complacente, é concordar, é passar a mão. Então, preste atenção. Condescendência criminosa. O que é ser isso? Condescendência criminosa. É a pessoa que age por indulgência, por pena, por paixão, por comiseração. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Digamos que Bianca, digamos que Bianca seja funcionária do TJ São Paulo, tá? E eu trabalho lá no cartório, por exemplo, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí eu vejo que Bianca, tá? Faltando de forma reiterada ao trabalho, que Bianca não chega no horário, que Bianca, por exemplo, falta se justificar, certo? E o que acontece? Eu sei que Bianca foi minha aluna, Bianca assistia minhas aulas aqui ao vivo no Alfacom. Eu digo, poxa, Bianca, rapaz, bichinha, passou no concurso agora, tá no estágio probatório. Eu não vou colocar anotação aqui, não vou colocar anotação no assentamento pessoal dela não, tá? Eu não vou aplicar a pena que eu deveria aplicar não. Bichinha, ela passou agora, tá no estágio probatório, deve estar passando por, sei lá, algum problema em casa para faltar ao trabalho. Então, eu tô sendo condescendente, eu tô sendo complacente, eu tô passando a mão. Então, quando o superior deixa, por exemplo, por piedade de aplicar a reprimenda, deixa de responsabilizar o funcionário porque tem pena, compaixão, certo? Ele também comete crime, ok? Vejam só, a detenção de 15 dias a 1 mês, mas comete também crime, tranquilo? Então, piedade, complicado, né? Tamires, muito obrigada, gente, tudo certo, Madalena Guimarães, beijo para vocês. Então, o que é ser condescendente? Condescendente é ter compaixão, misericórdia, né? Então, eu tenho um ditado que eu digo assim, ó. Paixão só de Cristo, amor só de mãe, e quem quiser gostar de mim, que corra atrás. Tá ok? Vamos lá? Vamos ver o próximo? Aí na tela para vocês, presta atenção. Advocacia administrativa. Ao contrário do que o nome sugere, tá? Não é praticada por advogado, não, de forma nenhuma. Presta atenção. Quem é que comete a advocacia administrativa? Você pode dizer, só o advogado. Opa, não. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Tudo bem? E se o interesse ainda for ilegítimo, ainda for errado, ainda tem detenção de 3 meses a 1 ano. Então, a advocacia administrativa não é aquela que é praticada por advogado, não, certo? É aquela que é praticada, certo? Quando o funcionário público se vale da situação, tá? Para conseguir alguma vantagem pessoal. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Tamires está aqui ao vivo. Aí Tamires é servidora do TJ São Paulo, um exemplo. Aí eu chego lá, Tamires, tudo bem, Tamires? Olha, aqui é a professora Séries. Tamires, eu tô com um processo aí, eu queria que você desse uma olhadinha, viu, Tamires? Aí, Tamires, professora, pode deixar, certo? Que eu vou passar seu processo na frente dos outros todos. Olha, eu tenho uma pilha de processo aqui para despachar, mas o seu, professora, eu vou passar na frente. Eu vou pular a ordem dos processos, vou passar o seu na frente. Veja só, o que é que Tamires está fazendo? Tamires, como funcionária pública, certo? Ela está agindo no interesse privado. Meu, porque sou amiga dela, ou até, por exemplo, de alguém que ela conheça e diz, Tamires, vai lá, Tamires, dá uma ajudazinha lá no meu processo, por exemplo. Tu que trabalha no Tribunal de Justiça, dá uma forcinha lá, entendeu? Isso aí é o cometimento de infração, chamada advocacia administrativa. É quando
patrocínio, eu ajudo, direto ou indiretamente, um interesse particular privado, né, meu ou de outrem, perante a administração pública. Eu cometo crime também. Tudo tranquilo? Olá, Maria Martins, tudo bom? Tranquilo, sejam muito bem-vindos, Diego, tudo ótimo, muito bem-vindos. É isso, Diego, eu gosto de trazer muitos exemplos para vocês saírem daqui ilustrados, ok? Tranquilo? Então vamos lá, é assim que a gente faz com direito, muito exemplo para fixar. Abandono de função. Abandono de função. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Pena, detenção de 15 dias a 1 ano ou multa, ok? Se do fato do abandono resultar prejuízos públicos, vai haver um aumento de pena de 3 meses a 1 ano e multa. Tranquilo? Ok? Então, veja, abandono de função é quando eu abandono o cargo fora das situações previstas em lei. Você, funcionário público, certo? Saiba que você tem horários a cumprir, que você só pode sair do seu local de trabalho quando há autorização, quando lhe é permitido. Se você abandona o cargo fora das situações permitidas em lei, você vai caracterizar a conduta de abandono de função. É óbvio, né, gente, que seria uma conduta tanto criminal como vai dar um padezinho aqui para você. É tranquilo, né? Denunciação caluniosa. Presta atenção. Artigo 239. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime que o sabe inocente. Nós temos uma redação dada por essa lei que modificou um pouquinho, mas veja só, dá causa à instauração de inquérito, procedimento investigatório criminal, certo? De processo administrativo disciplinar, PAD, inquérito civil, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Como assim, professora? Traduz aí pra gente. Vou traduzir agora para vocês. Veja só, a denunciação caluniosa acontece quando eu sei, por exemplo, que Jéssica, funcionária excepcional do TJ São Paulo, Jéssica, funcionária excepcional do TJ São Paulo, tá? E eu digo, por exemplo, eu faço uma denúncia à corregedoria, por exemplo, tá? Ao chefe imediato de Jéssica, dizendo que Jéssica, tá? Não está agindo conforme o regramento do TJ, conforme o regimento interno, certo? E eu posso chegar lá e dizer, olha, sabe Jéssica tá levou o laptop para casa, levou a impressora da repartição para casa, certo? E achando pouco, levou o cafeteiro e o fogãozinho que a gente tinha aqui. Jéssica tá levando tudo para casa, tudo que é da repartição pública. Eu sabendo que isso é mentira e que Jéssica é inocente. Então, a denunciação caluniosa é quando eu dou causa à instauração de investigação policial, do inquérito, ou ainda de um procedimento administrativo disciplinar, do inquérito civil, ou da ação de improbidade, quando eu sei que uma pessoa é inocente e eu falsamente, né, acuso aquela pessoa. Eu sei que ela é inocente e mesmo assim eu acuso aquela pessoa da prática daquele delito. E esse delito, essa acusação, dá ensejo à instauração de um PAD, de um procedimento administrativo disciplinar, que dá ensejo à instauração do inquérito policial, de uma ação pública, de uma ação de improbidade. Essa é a denunciação caluniosa. Tranquilo? Dá o like, tudo bem? Tranquilo, Jéssica, meramente didático, tudo bom? Jéssica, meramente didático, só para a gente interagir, ok? Fiz nada não vai fazer, vai passar no TRE, vai passar no TJ, vai passar no que quiser e vai escolher, ok? Eu sempre digo aos meus alunos, eu quero que vocês possam escolher. Eu me lembro que quando saiu minha nomeação para o TJ Bahia, né? Aí eu fiquei até no meu Instagram, eu fiquei, meu Deus, eu vou para Bahia, fico na Assembleia, vou esperar a nomeação no TRF, né? É tão bom você trabalhar, para você trabalhar muito, para poder escolher qual cargo você quer assumir, tá? Agora não pense que foi assim, ó, pá, passe de mágica, não. Foi difícil, foi ralação, mas, como diz a música aqui, eu penei, mas aqui cheguei, você também chega. Agora, dê o gás. Dê o gás e arrocha o like. Aproveita aí, ó, arrocha o like aí na Tia Séries, tá? Enche de like aí nossa aula. Combinado?
Tudo certo? Vamos lá? Vamos lá que eu tenho mais exemplos para passar para vocês. Vamos embora. Chegamos nas questões, e aí eu quero saber se Neguinho entendeu o assunto, tá? Porque eu cheguei nas questões e eu quero saber se vocês estão entendendo o assunto, se tá tudo tranquilo. Vamos começar a fazer. E por acaso, alguma coisa que a gente não viu, que eu dei uma aceleradinha pra gente ir pras questões, mas a gente combina agora e vai dar tudo certo. Vamos lá? Como é que tá meu like aí? Tudo certo? Jéssica, arrocha aí, Jéssica, no like. Maria. Como pegou o café indevido, né? Café é vida, né? Nós sabemos que café é vida. Então, material na mão, preste atenção. Café é vida, né? Assim, professor, quase intravenoso o café. Material na tela, vamos fazer as questões. É o momento de você se autoavaliar. Você vai perceber, poxa, revisãozinha da tia Séries, acertar tudo da prova. Diga aí, caceteiro o negócio. Arrocha no like, material na tela. Vem comigo, bora lá? Primeira questão e eu quero os gabaritos no chat. Vamos lá, vamos lá. Arrocha o like, muito bem, Caio, meu monitor. VUNESP 2018 para delegado de polícia. Professora, valeu-me Nossa Senhora, delegado de polícia, a gente vai fazer para delegado. Você vai ver que a questão é simples, vem cá comigo. Lê comigo, lê com a tia Séries aqui. João comete um crime no estrangeiro. João cometeu um crime em outro país. E lá João foi condenado a 4 anos de prisão. Cumpriu os 4 anos de prisão no estrangeiro. Só que pelo mesmo crime, digamos que foi assim, roubo, João é condenado no Brasil a pena de 8 anos de prisão. João, então vamos analisar lá como é que está a situação de João. João cometeu um crime no estrangeiro, foi condenado a 4 anos de prisão, cometeu o mesmo crime no Brasil e foi condenado a 8. Vamos olhar como é que fica a situação de João? Letra A. João cumprirá 8 anos de prisão no Brasil, uma vez que, para essa quantidade de pena, não se reconhece o cumprimento de pena no estrangeiro. Será que é isso, galera? Será que é isso que eu falei para vocês? Letra B. Não cumprirá pena alguma no Brasil, caso se trata de país com o qual o Brasil tem acordo bilateral para reconhecer cumprimento de pena. Não falei isso para vocês em momento algum. Letra C. Não cumprirá pena alguma no Brasil, uma vez que já foi punido no país em que o crime foi cometido. Letra D. Cumprirá 8 anos de prisão no Brasil, uma vez que o Brasil não reconhece a pena cumprida no estrangeiro. Letra E. Ainda deverá cumprir 4 anos de prisão no Brasil. Eu quero saber qual é o gabarito dessa questão. Gabarito no chat, Bianca, Letícia. Qual é o gabarito, galera? Questão que tia Séries falou hoje. Preste atenção que tia Séries falou hoje. Ele ainda vai cumprir alguma pena no Brasil? Preste atenção. João cometeu um crime no estrangeiro. Lá foi condenado a 4. Pelo mesmo crime, João foi condenado no Brasil a 8. Será que a pena que João cumpriu no estrangeiro será abatida da pena que João foi condenado no Brasil? E aí, qual é o gabarito, crianças? E aí, será que o Brasil não reconhece ou o Brasil reconhece a pena do estrangeiro? Qual é o meu gabarito? Vamos lá. Vamos lá, gabarito. Qual é o meu gabarito? Vamos lá. Santa Isabel do Pará. Olha aqui meu gabarito. Meu gabarito é letra E. João deverá cumprir 4 anos de prisão no Brasil. Por quê, professora? O artigo 8º do Código Penal me diz que a pena cumprida no estrangeiro, ele cumpriu 4 anos no estrangeiro, atenua, ou seja, diminui a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Foi o mesmo crime? Foi, professora. Está dizendo aqui, ó. Pelo mesmo crime. Se for a pena diversa, é computada quando idênticas. Então, foi o mesmo crime, vai atenuar. Então, ele vai cumprir 4 anos no Brasil. Muito bem, Márcio Henrique, muito bem, Bia, certo? Gabarito, letra E de escola. Veja só, a questão me diz que ele cometeu um crime no estrangeiro e lá foi condenado a 4 anos. Pelo mesmo crime, cometeu o mesmo crime no Brasil e foi condenado a 8.
Artigo 8º do Código Penal. A pena cumprida no estrangeiro atenua, diminui a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, gabarito, mas a questão não fala não, Wellington, de extraterritorialidade. A questão que é o artigo 8º, letra de lei. A questão da extraterritorialidade não foi citada aqui, tá? De acordo com o artigo 8º, é isso aí. Tranquilo? Tudo bem? Extraterritorialidade vai ser no próximo tópico. Foi uma questão direta, banca VUNESP, a sua banca. Tranquilo? Tudo bem? Passar para outra questão. Terceira questão na tela, tá? Questão que caiu para o TJ Pará, certo? Banca VUNESP, tá? Tô pegando as questões aqui para vocês terem maior afinidade. Então vem cá comigo, preste atenção. O artigo 1º do Código Penal diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. O dispositivo, ora transcrito, traz que princípio, agora, certo? Letra A, insignificância. Letra B, intervenção mínima. Letra C, taxatividade. Letra D, culpabilidade. Letra E, proporcionalidade. E aí, gente, eu pulei para 3, certo? Eu deixei a 2, para depois eu voltar para outra aula, tá certo? Ok? A gente vai ter mais encontros, por isso que eu pulei a 2, tá? Mas se vocês quiserem eu volto, sem problema. Então, vamos lá. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Esse princípio diz que, para haver crime, eu preciso de lei em sentido estrito. Então, decreto não cria crime. Os costumes não criam crimes. Tudo bem? E os crimes são aqueles que vêm taxados, expressos, bem detalhados, certo? No Código Penal ou na legislação esparsa. Portanto, parabéns ao pessoal aí gabaritando com força. César, Bia, Wellington, muito bem. Meu gabarito, letra C. A taxatividade diz que a lei penal deve ser taxativa, isto é, precisa, completa, delimitando expressamente a conduta incriminadora. Por quê? Eu não posso deixar um tipo penal muito vago, porque aí eu poderia fazer com que várias pessoas fossem inseridas nessas condutas. Então, eu tenho que deixar uma coisa bem amarradinha, delimitando direitinho a conduta praticada, gabarito C de séries. Tranquilo? Tudo certo? Para mais uma? Olha aqui que questão interessante. Não aceito ninguém errar. Não aceito ninguém errar. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Não aceito ninguém errar. Questão para a VUNESP 2014. O artigo 5º da Constituição estabelece que a lei penal, eu não aceito, eu vou até tirar da tela e voltar para mim. Eu não aceito, concurseiro, errar essa questão da retroatividade. Porque eu falei em direito penal e falei na Constituição. Vou botar a questão na tela, mas eu não aceito ninguém errar não. E que eu estou dizendo que não aceito, ok? Então preste atenção. O artigo 5º da Constituição estabelece que a lei penal, vejam só que caiu para auditor fiscal tributário. Letra A, retroage apenas mediante expressa previsão legal nesse sentido. Letra B, retroage em benefício do réu. Como regra, não se verificando tal fenômeno quando se tratar de réu reincidente. Eu não me lembro de ter falado essa parte para vocês, não. Letra C, a lei penal retroage em benefício do réu, como regra, não se verificando tal fenômeno no caso de crime hediondo. Não falei isso para vocês. Letra D, apenas retroage em benefício do réu. E letra E, não tem efeito retroativo. Eu quero meu gabarito aí. Bora, Wellington, Letícia, Bianca, Márcio, Palavra Inteligente, César, Gênesis, gabarito. Aí no chat, arrocha aí. Gabarito. Questão bem tranquila. Questão sossegadíssima. Gabarito muito tranquilo, porque nós vimos isso aqui com requintes de crueldade,
tá? Nós vimos isso aí de forma bem tranquila. Então, nós vimos, preste atenção, o que foi que nós vimos, professora? Preste atenção. Nós vimos que no direito brasileiro, a regra é que as leis são irretroativas. Elas produzem efeitos daqui para frente. Uma lei que entrou em vigor hoje, ela produz efeitos daqui para frente, ex nunc. Todavia, a lei penal mais benéfica ao réu pode retroagir para beneficiá-lo. Então, a lei penal, certo, só pode retroagir quando trouxer benefícios por réu. Cuidado, é lei penal, não é lei processual penal. Sabe o que a prova faz? A prova diz assim: em 2020, entrou em vigor a lei número tal, lei de natureza processual penal, ok? Isso. Retroage, sendo benéfica ao réu, processual penal, não. Lei processual não retroage. Quem retroage é a lei penal pura. Professora, mas se a lei for híbrida, tiver uma parte processual e uma parte material, a parte de processo e a parte de penal, retroage somente na parte penal, ou seja, somente e apenas retroage na parte penal. Então, como eu pedi a vocês, vocês não poderiam errar. Meu gabarito vai ser qual letra? Meu gabarito vai ser letra D de dado. Presta atenção aqui na tela, olha aqui. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade desses direitos. A lei penal não retroagirá, porque a regra é que seja irretroativa, salvo para beneficiar o réu, portanto, apenas retroage para beneficiar o réu. Questão bem tranquila, questão sossegada. Eu acho que todo mundo acertou aí, não foi? Ok? Tranquilo? Vamos para mais uma? Vamos lá? Olha que interessante também, questão que caiu para procurador jurídico. Todas as questões aqui são da Banca VUNESP para São Paulo. Vem cá. Durante o curso de um processo penal, passa a vigorar a lei nova. Presta atenção. Essa lei deixa de considerar fato imputado na denúncia como criminoso. Então, a lei nova disse que aquela conduta não era mais uma conduta criminosa. Então, veja só, aconteceu que entrou em vigor uma lei, olha, durante o curso de um processo. Então, lembra da situação de adultério. Então, deixa eu ver quem é que pode ser aqui. Digamos que Marcondes, exemplo, meramente didático, né? Marcondes, que está assistindo a aula, Marcondes é meramente didático, né? Marcondes estava respondendo pelo crime, delito de adultério. Tá certo, Marcondes? Enquanto Marcondes prestava o depoimento lá ao delegado, ao juiz, saiu, tá? Uma lei nova que disse: adultério não é mais crime. Aconteceu a abolição do crime. Aconteceu a abolício criminis. A conduta não é mais criminosa. Entendeu? Então, isso pode acontecer, inclusive, durante o processo, após a pessoa ter sido processada, no cumprimento da pena. Então, nessa hipótese, no curso do processo, chegou uma lei nova e essa lei deixou de considerar o fato como crime. O que o juiz deve fazer? Absolver o acusado? Letra B. Decretar prescrição. Eu não falei prescrição não para vocês. Decretar a extinção da punibilidade. Letra D. Encaminhar os autos ao Ministério Público a fim de que mude a denúncia. Determinar o normal prosseguimento do processo, uma vez que o fato cometido aconteceu na lei antiga. E aí, o que é que acontece nessa situação? A conduta que ele fez, certo? A conduta criminosa, deixou de ser criminosa. O que é que o juiz vai fazer? O juiz vai fazer o quê? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, o que é que o juiz vai fazer? Gabarito na tela. Qual é meu gabarito? Arrocha aí na tela, no chat, que eu quero ver. Qual é meu gabarito? Opa, C. Maravilha. Olha aí. Fabrício, César, Wellington.
Fiquei na dúvida entre A e C. Olha aí. A e C. Vamos lá? Vamos ver o gabarito qual é? Apostas feitas. Vamos lá. Meu gabarito vai ser letra C. Artigo 2º do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução. Então, se o cara estava preso, é colocado em liberdade. E os efeitos penais da sentença condenatória, por exemplo, a obrigação de indenizar. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença. Imagine, se a lei pode atingir um fato que já foi sentenciado, imagine aquele que está em andamento. Então, o que é que vai acontecer? Vai extinguir vai haver a extinção da punibilidade, processo arquivado, acabou-se, tchau, tchau. Não vai absolver porque a gente não vai analisar se ele foi inocentado, não. Eu não vou analisar isso não, porque não é mais crime. Então, não tenho que analisar se ele é culpado ou inocente, porque não tem crime mais. A conduta deixou de ser criminosa. Tudo bem? Exato. Wellington, a lei, certo? Abolice o crime. Gente, ela age ainda que tenha sentença transitada em julgado. Ainda que o cara esteja cumprindo pena, foi condenado já, ainda assim, a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica-se ainda que haja sentença. Imagina um processo que está tramitando. Portanto, gabarito, letra C de séries. Tranquilo? Vamos lá? Deixa eu escolher, eu estou pulando para escolher os que mais caem para vocês em prova. Vamos lá. Vamos lá aqui, escolhendo aqui. Olha aqui, 9ª questão na tela. Como eu não vou conseguir fazer todas as questões, que minha aula acaba daqui a 2 minutos, aí eu estou escolhendo, ok? Então, preste atenção nas minhas séries aqui. Eu estou pulando as questões, eu trouxe 15 questões, mas todas estão com os gabaritos. Por quê? Eu não vou conseguir fazer todas, porque meu tempo vai estourar, ok? Mas aí eu estou escolhendo aquelas que têm a leitura mais simples, para a gente poder terminar. Combinado? Aí a gente marca outro aulão, outra live para resolver questões. Tranquilo? Tudo certo? Vamos lá. Bom, a conduta de dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de instauração de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando crime que sabe que o cidadão é inocente. E aí? Eu sei que o cidadão não cometeu o crime, certo? Eu sei que o cidadão é inocente, mas se lembra aí da situação de minha colega que ela pegou o quê, meu Deus? Ela pegou um notebook. A minha colega pegou o notebook aí do TJ São Paulo, ela pegou a impressora, eu digo que ela pegou. Eu digo que ela pegou também a cafeteira. Então, o que acontece? Imagine, eu trabalho com Marlon, tá? Eu trabalho com Marlon. E aí eu digo, olha, chego lá para a Corregedoria do Tribunal de Justiça, Marlon, eu vim falar aqui, juiz corregedor, que Marlon, ele tá pegando o notebook, a impressora, pegou a cafeteira e pegou um fogãozinho que a gente tinha aqui. E minha conduta de falar isso, certo? Deu instauração a um procedimento administrativo, disciplinar, por exemplo, para demitir meu colega Marlon de trabalho. Mas eu sei que Marlon é inocente. Então, minha conduta que dá causa à instauração de um PAD, de um inquérito policial, de uma ação de improbidade administrativa, de uma investigação administrativa, quando eu acuso alguém da prática de um crime que eu sei que esse infeliz não cometeu, que conduta é essa? Letra A. Denunciação caluniosa. Letra B, condescendência criminosa. Letra C, falso testemunho. Letra D, comunicação falsa de crime. Letra E, fraude processual. Meu gabarito, pelo amor de Deus, meu gabarito é o que, gente? Gabarito aí
Eu falei o que não devia, imputei a prática de um crime a alguém que eu sei que é inocente. Eu fiz o quê? Qual foi o delito que eu cometi? Rapidinho, gabarito, A de amor, todo mundo. César, Juliana, Bia, Fabrício, Bianca. Meu gabarito é A de denunciação caluniosa. Vamos lá ver? Olha aqui. Denunciação caluniosa. Artigo 339 da causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório, de processo judicial, de processo administrativo, de inquérito civil, de ação de improbidade, imputando a esse cidadão uma conduta que eu sei que ele não cometeu porque sei que é inocente. Essa é a denunciação caluniosa. Meu gabarito foi A de amor. Parabéns a vocês que estão acertando tudo. Parabéns a vocês, arrasaram, show de bola. Vamos para mais uma? Vamos ver se dá mais tempo para mais um aqui. Vamos lá? Deixa eu escolher outra aqui, tá? Deixa eu ver aqui uma questão interessante para vocês. Olha aqui, questão na tela. Questãozinha na tela, essa questão 13 é bem interessante. Presta atenção. Vamos lá. Exatamente, tem que saber que ele é inocente. Pressuposto legal. Vamos ver, vamos fazer mais essa questão aqui para ver se dá tempo. Senão daqui a pouco vou me chamar para... Oxente, Ribeiro, vem cá. Vamos lá. Questãozinha na tela aqui. Olha aqui, questão recente da VUNESP 2019. A conduta de solicitar para si, direta ou indiretamente, né? Ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, configura. Nessas situações, vocês têm que olhar para o verbo. O verbo é solicitar. Peculato, concussão, excesso de exação, corrupção passiva ou corrupção ativa. E aí? É uma questão simples, porque a gente já viu, certo? A concussão, como é fácil, tá? A concussão tem aquele verbo que eu falei para vocês, que vocês não podem esquecer. Estão lembrados? E aí? Vamos lá? Eu quero gabarito no chat. Bora lá. Gabarito no chat. Vem cá. Vamos lá. Gabarito no chat. É peculato, concussão, excesso de exação, corrupção passiva ou corrupção ativa. E aí? O peculato, concussão, a concussão, lembra que tia Célia já ensinou a você o macete. A concussão, o verbo é exigir. Veja só. O excesso de exação, o verbo também é exigir, mas eu vou exigir tributos. Tranquilo? Olha como fica fácil. Peculato é o 312, é quando eu subtraio, certo? Para mim, eu me aproprio indevidamente. Então, eu fiquei com entre a corrupção passiva e a corrupção ativa. E aí? Marca aí no chat qual é o meu gabarito, por favor. Presta atenção. Você abrindo o Código Penal no artigo 317, você vai ter o gabarito da questão. Quer ver? Corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, qual é a conduta criminosa? A conduta é corrupção passiva. Como é que tá meu chat aí? Galera, geral acertou, deixa eu olhar. E aí, meu amigo, vocês estão muito top das galáxias, tá? Vocês estão top. Parabéns, viu, galera? Parabéns, eu sei que muitos estão estudando. Outros tiveram contato pela primeira vez hoje. Mas não é difícil, tá? É fácil. E vocês podem contar comigo sempre. É um aulão, assim, relativamente curto, mas a gente conseguiu fazer bastante coisa e vai fazer mais uma questão para finalizar. Tranquilo? Tudo certo? Só peço que vocês deixem um like, chamem os amiguinhos, assista a aula depois, que tia Célia está sempre à disposição de vocês. Tá bem? Tranquilo? Como eu falo aqui, vamos para a derradeira, ou seja, vamos para a última questão de hoje. Simbora? Vem comigo? Vamos lá. Próxima questão.
Eu não aceito não como resposta. Obrigada, Letícia. Vamos lá? Eu tenho uma questão aqui, tá, para você. Muito bem, Henrique. Olha aí, vamos lá? Questão 14 na telinha. Presta atenção aqui, questão 14 na telinha. Vem cá com a tia Séries, a derradeira de hoje, tá? De hoje. Vem cá comigo, oxente. Presta atenção, vem cá. Vamos lá. O funcionário público que exige tributo, olha o verbo exigir, ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevida, ou ainda que devida, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, comete crime de... Gente, macete para vocês nunca mais errarem. Nessa parte dos crimes praticados por funcionários públicos, vocês têm que ver o verbo. Se o verbo é solicitar, se o verbo é exigir, se o verbo é receber, se o verbo é aceitar, se o verbo é solicitar, o verbo é exigir. Mas eu exijo uma coisa específica. Eu exijo tributo. Eu exijo tributo. Presta atenção. Eu exijo tributo. Tranquilo? Então, veja só. Professora, eu sei que tem dois verbos, certo? Que tem duas condutas que trazem o verbo exigir. Então, eu já tiro essa, como é fácil, já tiro essa aqui e já tiro corrupção. Eu fiquei com a concussão e o excesso de exação. Ambas têm o verbo exigir. Só que eu exijo tributo ou contribuição social. Quando eu exijo algo específico assim, tributo ou contribuição, ou ainda faço uma cobrança vexatória, por exemplo, passo com um carro de som, eu sou do fisco, digamos, passo com um carro de som, buzinando na frente da padaria, tá? Um exemplo. E aí, eu agi com meio vexatório ou gravoso, tá? Então, eu cometi o quê? Qual é o verbo aí? Qual é a conduta? Exatamente, Cássia. Exigir também na concussão. Mas eu estou exigindo um tributo específico. Qual é o meu gabarito? E aí? Meu gabarito é a letra... Bora, rápido, chat. Gabarito na tela. Quando eu exijo um tributo, contribuição, quando eu exijo contribuição social específica ou emprego meio vexatório, qual é, César? Gabarito é... excesso de exação. Quer ver aqui? Olha aqui. 316. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função dela, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. O excesso de exação, ele exige a cobrança de tributo. Quando eu cobro um tributo de forma vexatória, um tributo ou contribuição social, eu entro no excesso de exação. Tranquilo, gente? Tudo certo? Ok? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? Achente, letra E, vamos lá? Mezinho na chupeta, só essa, a derradeira. Vamos lá, a 15, a derradeira de hoje. Vem cá, menino, pra gente fechar. Vem cá, o que ficou faltando vai para a próxima aula. O servidor público que por indulgência, piedade, compaixão, comiseração, deixar de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, cometerá o crime de... Então, você é servidor público do TJ São Paulo, concurso que foi de 2019. Você, por pena, compaixão, piedade, você deixou de responsabilizar o seu subordinado, você cometeu peculato mediante erro de outrem, prevaricação, condescendência criminosa, excesso de exação, emprego irregular de verbas públicas, gabarito no chat, rapidinho, gabarito, não se vá, gabarito, eu agi de forma condescendente, de forma complacente. Então, o que é a condescendência? Condescendência é passar a mão na cabeça. Qual é meu gabarito? Passei a mão na cabeça. E o que é ser indulgente? É ser piedoso, ter compaixão. Aí eu deixei de penalizar, por exemplo,
Meu amigo aqui, Ana Cristina, estava chegando atrasada direto ao TJ São Paulo. Exemplo, vem cá, Ana Cristina, tá? Passou no concurso agora do TJ São Paulo, mas Ana Cristina, o expediente começa às 13, Ana Cristina chega às 14h30. Quando dá 15 horas, Ana Cristina vai tomar um cafezinho com pastel, passa, volta uma vez, toda semana ela chega atrasada, sai antes, durante o expediente, demora a voltar. E aí isso uma vez, duas vezes e tal. E eu digo, mas rapaz, é porque eu soube que ela tá se separando. O negócio dela na casa dela não tá bom, tá? Não, eu deveria punir, né? Eu deveria punir, tá? Pelo menos uma advertência para minha amiga Ana Cristina. Mas eu não vou punir não, porque ela foi minha aluna também. E eu sei que, a bichinha, não vou fazer isso com ela não, tá? Eu cometo crime? Eu cometo crime. Porque eu sou a superior hierárquica e eu agi de forma condescendente, eu agi de forma complacente, eu agi de forma piedosa, por comiseração, por compaixão, eu cometo crime. E infelizmente, veja só, se eu ajo assim, a conduta vai ser a conduta de condescendência criminosa, o meu gabarito vai ser C de séries, presta atenção aqui, condescendência criminosa. Deixar funcionário por piedade, certo? Indulgência, de responsabilizar um subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Ou quando falta competência para punir, não levar a conduta ao conhecimento da autoridade que pode punir. Portanto, condescendência criminosa. Tudo bem? Eu sou a superior hierárquica por piedade, por indulgência, por compaixão, eu deixo de penalizar minha subordinada, por exemplo, porque está grávida, porque eu soube que ela está se separando, certo? Por indulgência, essa é a palavra mágica, comiseração, piedade, cuidado que cada conduta aqui tem uma palavra mágica. Então, deixei de responsabilizar um funcionário porque eu estava com pena, piedade, ok? O que acontece? O que acontece? O bonzinho sai coitadinho e quem responde sou eu. Tranquilo? Ok? E aí? Tudo certo? Deu pra gente revisar um pouquinho de direito penal hoje, de forma descontraída, de forma bem à vontade, porque o direito é muito engessado, né? Então, nós, professores, temos que tornar a disciplina leve, não é verdade? Então, se você gostou, tá? Deixa o seu like aí, tá? Passei dicas preciosas hoje, apesar do tempinho ser curto, mas eu dei aquelas dicas, sabe? De quem já foi aprovado em concursos, vários concursos, tá? E tem experiência em sala de aula, então nós sabemos mais ou menos o que vai pintar na tua prova. Combinado? Gostaram da aula? E aí, Erivaldo, tranquilo? Que bom que vocês gostaram, que bom. Arrocha no like. Caio me lembrou, Caio monitor, arrocha no like, ó. Pá, 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 pá. Arrocha no like para tia Séries ficar on, tá? Meu Instagram, obrigada, Rosana, obrigada, Fabrício, professora arretada, arrocha aí, arretada. Muito bom. Aí, acabou minha água. Gente, segue no Instagram, porque eu coloco sempre dicas, tá? Eu sempre faço enquetes a respeito daquelas questões mais cobradas em concursos. Então, aula excelente, obrigada, obrigada. Cidade de Mari, conheço demais. Mari, Sapé, acho que conheço a Paraíba toda, tá? Beijo para Mari, Sapé, região ali, Vale do Mamanguape, completo. Marcondes, que bom, César, que bom que vocês gostaram, que bom. Oxente, arrocha o like. Que bom, Abraão, que você gostou. Ah, que bom, Denis. Eu fico muito feliz por vocês terem gostado, tá? Satisfeitíssima, muito feliz, tá? Me coloco à disposição de vocês sempre que precisarem. Eu tenho que encerrar a minha aula agora, né? Tá? Agora já vai entrar outro professor, né? Já estão pedindo aqui para encerrar. Tranquilo? Mas chama os amiguinhos para assistir a aula, tá? Pede ao monitor aí, Caio, para mandar mais aula pra gente, que a gente marca outra resolução de questões com vocês, ok? E tô aqui à disposição sempre. Um cheiro pra vocês, um cheiro na bila do zóio, tá? Beijo pra vocês, sucesso. Lembrem-se que o caminho do concurseiro é difícil, mas a gente chega lá, só não pode desistir. Se parar, pare para descansar, tomar uma fuga, né? E continuar o caminho. Combinado? Beijo da tia Séries pra você. Instagram, @profa.seriesrabelo. A tia tá on
e te espera. Tchau, tchau!